noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui novamente, essa igreja amada. Eu trago um abraço à IPI do Rio Acima, do pastor Samuel, a todos os irmãos. Este nosso primeiro domingo de 2024, mais um ano que se inicia. A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós iremos ler dos versos de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. O tema da nossa mensagem de hoje é princípios para a vida com Deus. Princípios para a vida com Deus. Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que impuserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo através de toda a terra dos heteus até o grande mar, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés me ordenou. Não desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos a vida da Ilma, Senhor Jesus, diante da Tua presença neste momento. Ela passou mal, Senhor Jesus, está com a sua saúde debilitada. Ó Pai, mas o Senhor conhece o seu coração, ó Pai amado, o Senhor conhece, ó Deus, a sua vida, Pai. Clamamos ao Senhor neste momento que o Senhor venha dar a ela a recuperação, ó Deus, da sua saúde, ó Pai, e que logo, ó Deus, ela possa voltar ao seu vigor, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados irmãos, o título da nossa mensagem, como foi dito antes, é Princípios para uma vida com Deus. E por que não princípios para uma vida com Deus em 2024? Nós estamos iniciando o ano de 2024 e é comum nós vermos no noticiário, nas páginas das redes sociais, na internet, nos sites, as previsões para 2024. E nós nos deparamos com pessoas que dizem prever o futuro e falam a respeito de ataques terroristas, de revoluções tecnológicas, de fracassos na economia mundial,
E isso tudo, muitas vezes, apesar de não acreditarmos nisso, mas muitas vezes isso mexe com o nosso coração. O que 2024 nos reserva? O que podemos esperar deste ano de 2024? Como será a saúde? Como será a política? Como que os nossos governantes irão governar o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado? Nós não sabemos o que nos reserva para este ano de 2024. Só o que sabemos é que Deus estará conosco. Assim como Josué, nós também não sabemos o que nos reserva essa nova fase da nossa vida. Josué e o povo de Israel havia acabado de sair do deserto, aonde ficaram por 40 anos, esperando para possuir a terra prometida. E agora chegou o momento de entrar na terra prometida, a Canaã, que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Josué agora precisava liderar este povo, pois Moisés, servo do Deus Altíssimo, estava morto. E agora Josué era o líder daquele povo. Então não é estranho pensar que Josué estava com medo, porque Josué não sabia o que lhe esperava, a não ser que aquela terra era ocupada por 7 povos valentes, fortes, e que estavam preparados, esperando Israel, esperando os ataques de Israel. Então Josué sabia que aquilo que lhe aguardava era um novo desafio, um desafio de luta, um desafio de coragem, um desafio de crer na promessa de Deus. E assim somos nós. Precisamos crer, precisamos confiar, precisamos lutar, sabendo que Deus estará conosco. Josué iria enfrentar povos que não eram tementes a Deus, povos que afrontavam a Deus, que não serviam ao Deus Altíssimo, mas serviam a deuses estranhos, a ídolos pagãos. E Josué precisava enfrentar esses povos. E assim somos nós, se queremos viver a vida cristã que nos está proposta através da palavra de Deus. Nós precisamos enfrentar os nossos inimigos, sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra todo principado e toda potestade, como o apóstolo Paulo diz. Nós precisamos enfrentar esses inimigos para sobrevivermos na presença de Deus por mais este ano que se inicia. Então eu quero compartilhar com os irmãos 5 princípios que nós podemos aprender com esse texto. Princípios esses para a nossa vida com Deus em 2024. O primeiro princípio: Deus nos deu a vida eterna e todas as bênçãos deste mundo. Deus nos deu a vida eterna e todas as bênçãos deste mundo. Ao lermos o versículo de número 2, ao qual Deus fala para Josué dizendo assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar. Eu vou dar. Aqui é Deus dizendo a Josué: eu vou dar. É Ele dizendo que a terra Ele vai dar aos filhos de Israel. No versículo de número 3, ele diz assim: todo lugar que puser a planta do seu pé, eu darei a vocês. Eu darei a vocês, como prometi ao meu servo Moisés. Vejam que é Deus falando a Josué que a terra que ele vai entrar é Deus quem dá. A nossa vida, a nossa salvação
não depende das nossas obras, mas de Deus que nos salva. É Ele quem nos dá a vida eterna. Não é pelos nossos méritos, não por aquilo que nós fazemos para Deus, mas Deus, na sua graça e infinita misericórdia, nos salva e nos dá a salvação que pertence a Ele. A nova Canaã, a terra prometida, ela é um símbolo da nova Jerusalém. Assim como Israel ia tomar posse da terra prometida, nós também um dia iremos tomar posse da nova Jerusalém. Um dia entraremos na terra que nos está prometida, no reino que é nosso, que não é deste mundo, mas no mundo vindouro, o reino eterno, o reino de Deus. É Ele quem nos dá. E ao notarmos que Josué, o nome Josué em hebraico, ele é derivado também do nome Jesus. Os dois nomes têm a mesma pronúncia no hebraico, Yeshua. E assim como Josué liderou o povo de Israel para entrar na terra prometida, nós temos um reino que nos espera pelo Senhor Jesus Cristo, ao qual nos conduz por esse caminho a salvação eterna. Então há um lugar para nós, há um lugar reservado para o povo de Deus, um lugar onde não haverá mais lágrimas e nem dor, nem choro e nem tristeza. Neste lugar nós gozaremos da presença de Deus todos os dias, por toda a eternidade. Esta terra prometida, a nova Jerusalém, é o Senhor quem nos dá, e nós precisamos crer que esta bênção que Deus nos deu é maior do que todas as bênçãos materiais que possamos querer nesta terra. O Senhor não nos desampara, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece, mas que tenhamos esta certeza: a maior bênção de todas, o Senhor Jesus já nos deu lá naquela cruz. A nossa salvação, é Ele quem nos dá, é Ele. Então Deus nos deu a vida eterna. Que possamos nos alegrar o nosso coração nesta passagem. O segundo princípio, queridos irmãos, é que apesar de termos a salvação em Cristo, apesar de termos a vida eterna em Cristo, assim como o povo de Israel, nós também precisamos passar o Jordão. Vejam, no versículo de número 3, ele diz assim: o território de vocês irá, versículo 3, todo lugar em que puserem a planta dos vossos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Versículo 2, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe este Jordão. É preciso passar o Jordão, é preciso pisar na terra, é preciso agir, é preciso se movimentar. O Senhor nos prometeu a terra, mas nós precisamos trabalhar nela. O Senhor nos prometeu as bênçãos, mas nós precisamos tomar posse dela. Vejam que as bênçãos de Deus, ela não está condicionada à vida de Israel, mas sim à graça e à misericórdia de Deus. Nós precisamos tomar posse das bênçãos ao qual Deus nos dá, pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós precisamos crescer, precisamos desenvolver a nossa fé. Vejam que Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, diz assim: combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Tome posse da vida eterna. É preciso atravessar o Jordão, é preciso crescer, é preciso desenvolver a nossa fé. Nós precisamos perseverar,
O Senhor nos deu a salvação, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. É preciso trabalhar para o reino de Deus, é preciso trabalhar para a obra de Deus. Há um Jordão à frente em que nós precisamos atravessar. Se você ler depois em sua casa os capítulos seguintes do livro de Josué, você vai ver que Deus fez com que o povo passasse pelo Jordão em seco, assim como foi o Mar Vermelho com Moisés. O povo atravessou o rio Jordão, o povo venceu o forte exército de Jericó e os demais reis que habitavam aquela terra, mas eles precisavam lutar, eles precisavam guerrear. Deus deu a terra, mas eles precisavam conquistar. Nós temos um ano à frente cheio de desafios, e nós temos objetivos, nós temos sonhos, e nós queremos realizá-los. E Deus irá nos ajudar conforme a tua soberana vontade, mas nós precisamos lutar, nós precisamos querer. Qual é o nosso Jordão que nós precisamos atravessar? Qual é o obstáculo, qual é o desafio para nós neste ano que se inicia? O fato de Deus nos dar a vida eterna não anula a responsabilidade humana de perseverar na vida cristã e desenvolver a sua salvação. Ao contrário do que muitos pensam e acreditam, que apesar de nós termos a salvação entregue por Deus a nós, que não precisamos fazer mais nada, isso é uma mentira, não está na Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o apóstolo Pedro vai dizer assim: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Não podemos aceitar os pecados que cometíamos em 2023, cometermos de novo em 2024. É um novo ciclo, é um novo tempo. Precisamos agarrar esta oportunidade e crer que Deus está renovando as nossas forças para nós lutarmos, para nós vencermos o pecado que tão de perto nos rodeia. É preciso lutar, não podemos ficar de braços cruzados. E isso nos faz lembrar a história de dois fazendeiros que sempre ao entardecer chegavam à cerca que dividia os seus terrenos, e ali eles conversavam sobre o poder de Deus. E um fazendeiro acreditava que Deus, ele fazia todas as coisas, e o outro fazendeiro acreditava que Deus fazia todas as coisas, mas era preciso trabalhar. E um dia, esse fazendeiro que acreditava que só Deus fazia todas as coisas e que não era necessário trabalhar, chegou para esse outro fazendeiro e disse assim: olha, você não crê? Olha como que está o seu terreno, olha como que está o seu pomar, cheio de frutas, olha o seu gado como está bem cuidado, olha como que está o campo, olha, foi tudo Deus que fez, como você pode não acreditar que Deus faz essas coisas? E ele sabiamente respondeu ao seu amigo: eu creio que Deus faz todas as coisas, mas você precisava ver antes, quando só Deus cuidava dessa terra. É preciso trabalhar. É preciso trabalhar. Se queremos ver a nossa igreja crescer, se queremos ver a nossa igreja multiplicar, se queremos ver a nossa igreja florir, é preciso trabalhar. É preciso trabalhar. E você vai ver como Deus irá nos abençoar. Terceiro ponto, agora nós podemos aprender nessa passagem, o terceiro princípio: vivemos pela promessa. Vivemos pela promessa. Olhem comigo o versículo de número 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você.
não o deixarei, nem o abandonarei. Vivemos pela promessa. Não há nada concreto aqui. Deus não deu uma visão a Josué, dizendo: olha, lá na frente vai acontecer isso. Deus não deu a Josué um simples poder, algo que ele pudesse confiar, nenhuma arma especial. Deus não deu a Josué nenhuma habilidade especial. Deus deu a Josué a sua promessa: não te deixarei e não te abandonarei. Nós vivemos pela promessa. Ainda que as previsões sejam más, ainda que as pessoas digam que não há solução, ainda que as pessoas falem que não há jeito para as coisas, nós vivemos pela promessa. Ele está conosco. Deus está conosco. O pregador batista Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal que será lançado amanhã. Você tem a promessa. E essa promessa não foi feita por homens, não foi feita pela religião, não foi feita por uma instituição. O Criador de todas as coisas, Ele nos fez esta promessa. Assim como Deus falou para Josué que Ele não iria deixá-lo, que não iria abandoná-lo, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se estamos vivos em 2024, se estamos nesta terra ainda, nós devemos nos alegrar, porque Ele está conosco. Ele não nos deixará, Ele não irá nos abandonar, Ele está conosco. Nós vivemos pela promessa, mas para viver pela promessa, nós precisamos crer. Josué, ele creu pela promessa que ele iria passar o Jordão, ele creu que ele iria possuir a terra prometida, ele creu que iria derrotar os reis e os povos que eram fortes, mais fortes do que Israel. Ele acreditou, ele creu nas promessas. Sabe qual era o segredo de Israel? Deus. Sabe qual é o segredo para termos uma vida vitoriosa? Não é subirmos ao monte e fazermos campanhas de sacrifícios e correr atrás de profecias, de visões. O segredo para termos uma vida vitoriosa é Deus. Sempre foi Deus. Olhem para o povo de Israel. Enquanto Israel acreditava em Deus, ele vencia. Quando Israel acreditava em si mesmo, ele perdia. Creia na promessa, creia em Deus. Vivemos pela promessa. Quarto princípio: viver em obediência. Olhem comigo o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Nós temos aqui pelo menos 5 orientações de Deus a Josué, para que ele permanecesse no livro da lei. D. L. Moody, um grande pregador,
certa vez disse: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da Bíblia. Se nós não mantermos o nosso foco, o nosso objetivo, o nosso alvo na palavra de Deus, nós não conseguiremos prevalecer diante as dificuldades e lutas que nós teremos em nossa vida. Deus disse a Josué: permaneça no livro da lei, medita nela de dia e de noite, não pare de meditar, não pare de ler a Bíblia. Hoje nós temos acesso a muita tecnologia, nós podemos ler a Bíblia em várias versões, em que podemos entender as palavras difíceis que nós não compreendemos. Nós podemos procurar outras versões para entender. O que nós não temos hoje é desculpa para não lermos a palavra de Deus. O pregador batista John Piper, ele vai dizer que as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, eles irão provar no final dos tempos que nós não lemos a palavra de Deus, não por falta de tempo, porque tempo nós temos. Nós precisamos meditar, obedecer a palavra de Deus. Como eu posso conhecer os caminhos de Deus se eu não conheço a sua palavra? Como eu posso confiar em Deus se eu não sei o que Ele diz através da sua palavra? A maior revelação que nós temos de Deus não está na boca de um profeta, de um apóstolo, mas na sua santa palavra. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, para não sermos enganados, para não sermos derrotados. O porquê Deus disse isso a Josué? Porque Ele sabia que aqueles povos que habitavam naquela terra eram povos pagãos, que serviam outros deuses, e que se Israel não estivesse firme no livro da lei, firme no seu propósito, ele facilmente iria ceder aos ensinamentos daqueles povos. E não foi isso que aconteceu com Israel. Você conhece a história, você sabe que Israel andava com Deus por um tempo, e quando Israel se desviava da palavra de Deus, ele era derrotado. E então Israel voltava a clamar, voltava a buscar, e Deus, na sua infinita misericórdia, levantava Israel novamente. E assim somos nós, se nós não permanecermos na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Deus vai abençoar o nosso caminho se nós obedecermos a sua palavra. É isso que ele diz no final do versículo 8: então você prosperará e será bem sucedido. Você prosperará e será bem sucedido. Medita na palavra de Deus. O quinto e último princípio a qual o Senhor nos fala nesta noite: sejamos fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos. Versículo 9: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Nada paralisa mais o ser humano do que o medo e a dúvida. O ser humano, diante do medo, ele se enfraquece, ele para. O ser humano, diante da dúvida, ele não reage, ele fica paralisado. Porque nós, como seres humanos, nós necessitamos de segurança.
Nós precisamos de segurança. Quando nós vamos fechar um negócio, nós fechamos um negócio quando nós temos a certeza de que aquele negócio não irá nos prejudicar. Você não assina um papel em branco. Você primeiro lê todo o documento. Para você precisa saber aonde você está assinando, porque você sabe que depois que você assinou, não tem mais volta. Por isso nós precisamos de segurança. Por isso Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Esta é a sua segurança. Você vai entrar em um território estranho, e onde pessoas irão atacá-lo, onde pessoas irão afrontá-lo, mas você precisa ser forte e corajoso. Nós não sabemos o que nos reserva para 2024 e para os dias ao qual nos está reservado viver nesta terra, mas em todos eles nós precisamos ser fortes e corajosos para não nos afrontar com as investidas do inimigo da nossa alma, ao qual tenta nos atacar por todos os lados, ao qual tenta minar a nossa fé, colocando dúvida no nosso coração. Nós precisamos ser fortes e corajosos. Quem diz isso é o Senhor. É Ele quem diz a Josué, dizendo: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Que sejamos fortes e corajosos em todo tempo. Que possamos fortalecer a nossa fé com Deus, através da comunhão, através da oração, através da sua palavra, para que sejamos verdadeiramente fortes, crentes nutridos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sejamos fortes e corajosos. Para aplicarmos esta palavra na nossa vida, nós podemos entender aqui que para um ano abençoado, para uma vida abençoada, é preciso ter disciplina. É preciso ter disciplina. Deus estava falando para Josué: você vai entrar nesta terra, seja forte e corajoso, mas não perca seu tempo com conversas paralelas. Não perca seu tempo com coisas que não edificam a sua vida, que não aumentam a sua fé, que não te fazem se aproximar do Espírito Santo de Deus, que não faz com que a sua fé cresça, que a sua salvação desenvolva. Seja disciplinado. Tenha um foco, tenha um objetivo. Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero chegar a este ponto. O que eu preciso para chegar aqui, eu vou fazer. Principalmente os jovens que querem alcançar uma profissão, que querem alcançar um bom emprego. O que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? Tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter disciplina. Precisamos ser disciplinados. Outro ponto que nós podemos aprender com esta passagem é que fomos chamados para fazer a diferença. Aonde você estiver, você tem que ser diferente. Não diferente de uma maneira arrogante, presunçosa, mas de uma maneira humilde, demonstrando ali o caráter de Cristo, demonstrando ali a pessoa de Jesus Cristo através da sua vida. Se Israel fosse chamado para ser igual, Deus não tinha dado essa instrução para Josué. O povo tinha saído do Egito e tinha entrado em Canaã, mas era preciso ser diferente. Nós precisamos ser diferentes. Fomos chamados para fazer a diferença. E diante desta passagem hoje,
nós podemos nos perguntar: qual é o meu desafio para 2024? Nesse primeiro domingo deste ano que está apenas se iniciando, qual é o desafio? Qual é o seu desafio? O que você espera de 2024? Qual é a sua luta? Qual é o seu Jordão? Qual é o seu desafio? Talvez o seu desafio nesta noite seja vencer aquele pecado. Talvez o seu desafio nesta noite seja não desanimar pela conversão de um ente querido. Qual é o seu desafio? Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus, a qual foi ministrada aos nossos corações nesta noite, Deus. Nós não confiamos nas nossas forças, mas nós confiamos em Ti. Se o Senhor nos trouxe, ó Pai, até aqui, Senhor Jesus, é porque o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos para a nossa vida, Pai. Ajuda-nos a crer, a confiar, Deus, que o Senhor está realizando em nós a Tua obra, Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a crer e a confiar, Pai, que apesar das lutas, das tribulações, das provações, Senhor Jesus, que muitas vezes, ó Pai, nos entristecem, nos enfraquecem, nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos lavou, nos remiu e nos deu a salvação. Senhor, renova as nossas forças, ó Pai, neste novo ciclo que se inicia em nossas vidas. Que nós, Senhor Jesus, como igreja do Senhor, sejamos fortes e corajosos para enfrentar, ó Deus, este mundo tenebroso, na certeza de que o Senhor já nos deu a vitória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.